Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andréas Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre fé, ateísmo, filosofia da religião, apologética, argumentos para a existência de Deus. Então, se você ficar com a gente até o final desse livro, desse vídeo, você vai sair daqui mais bem informado sobre esses assuntos, sobre esses tópicos tão importantes, tão urgentes, tão presentes aí e tão perenes nas reflexões humanas sobre todas as coisas, sobre filosofia, teologia, sentido da vida e muito mais. Então, fique com a gente, por favor. Isto não é apenas um vídeo de propaganda, tá? É claro que existe um quesinho de propaganda, porque eu não fiz ainda um lançamento deste meu livro aqui em São Paulo, que é onde eu estou, né? Ele foi lançado em Campinas, no Instituto Essere. Aliás, foi um livro feito em parceria com o Instituto Essere, tá? Quem comprar vai ver que no verso tem o logo do Instituto. Eles financiaram uma parcela considerável da edição. E eu os agradeço mais uma vez aqui. Eu fiz um lançamento lá. No canal do Instituto Esser tem a minha palestra de lançamento completa do livro. Eu vou explorar um pouco do que eu explorei lá neste vídeo aqui de hoje. Mas assim, como a gente tem uma relação mais próxima, né? Eu também quero falar um pouco sobre contextos que envolvem a produção de um livro, né? Especificamente desse livro. E, enfim, informar vocês aí sobre uma série de coisas. Por que que esse livro, o que que esse livro tem de diferente? O que que esse livro tem de especial? Porque nós temos muitos livros com essa temática na praça, né? Nós temos muitos livros de filosofia da religião, nós temos muitos livros de apologética, escritos por pessoas mais gabaritadas do que eu, mas mesmo assim eu acredito que o meu livro tem uma contribuição a dar e eu quero contar um pouco para vocês. Primeiramente, eu queria compartilhar, e isso é mais do que um compartilhamento, conforme quem me acompanha viu, quem não me acompanha, eh, ou não viu onde eu disse isso, eu vou reforçar aqui agora. Falar sobre toda essa estruturação do meu livro também é uma forma de segurança para mim, tá? Porque o meu último livro, O que a Filosofia Não É, que está aparecendo só parcialmente aqui, O que a Filosofia Não É e o que fizeram dela no Brasil foi plagiado, né? Pegaram a ideia de explorar a filosofia a partir desse ponto de vista, desse insight, de uma explicação, primeiro do que ela não é, para depois falar o que ela é, e transformaram num grande curso, num grande infoproduto do Instagram, né? Marketing digital, essas balelas e esses lenga-lengas que movem a internet e a bolha conservadora católica hoje em dia. Coisas pelas quais eu tenho desprezo. Mas isso é um outro assunto. Então, quando eu exploro aqui, veja, falar de apologética ou falar de argumentos para a existência de Deus é uma coisa que, obviamente, não tem dono, né? Ninguém é dono desse assunto. Esse é um assunto que pode ser explorado por muitas pessoas a partir de diversos pontos de vista, diversas perspectivas, filosófico, teológico, pessoal, religioso e por aí afora. Mas com o que eu vou explicar de contexto aqui do meu livro, essa é uma abordagem minha, tá? Que é praticamente inédita, tal como no livro que a filosofia não é. Introduções à filosofia, explicações a respeito do que a filosofia é, tem aos montes aí. Acho que até muitos filósofos passam por isso como uma etapa da sua vida filosófica, né? Escrever um pouco sobre metafilosofia. E aqueles que tiverem interesse sobre filosofia da religião, também em algum momento, acredito eu, será inevitável passar por assuntos que envolvam apologética, filosofia da religião, argumentos para a existência de Deus, papel da fé, papel da razão, conflito ou harmonia entre fé e razão, fé e ciência, etc. Esses tópicos que são tópicos importantes, populares, presentes aí na discussão minimamente séria das coisas, travada por meio dos livros e dos debates acadêmicos e etc. Então, gente, vamos lá. Eu estou projetando aqui, não é por acaso não, tá? Eu estou projetando aqui a Amazon para vocês. O link para aquisição estará na descrição para aqueles que ainda não adquiriram. Eu vou dar um outro caminho de aquisição também, mas eu explico isso mais adiante, tá? Então aqui tem, né, a possibilidade. Na Amazon tá R$ 30, inclusive, tá mais barato
do que o preço efetivo, que é R$ 40, né? Isso são as promoções aí da Amazon. Eu queria também pedir uma coisa para todos que alguns já fizeram isso, tanto é que já tem aqui duas avaliações. Mesmo que você já adquiriu o meu livro, ou por algum motivo você não quer ou não vai adquirir agora, se você for um comprador frequente da Amazon, é possível que você consiga avaliar o meu livro. Se você puder fazer isso, eu agradeço muito, porque isso importa para mim e isso alimenta o algoritmo da Amazon para recomendar o livro, para cruzar este meu livro com outros livros da mesma temática, com os meus outros livros, tá? Deixa eu até ver aqui uma coisa. Ainda, por exemplo, a Amazon, ela tem aqui, quem comprou este, comprou tal livro. Ela tem essa. O algoritmo da Amazon é muito inteligente, né? Então ela já coloca aqui alguns livros temáticos associados, mas ela ainda não associa. Ah, não, até tem aqui títulos populares desse autor, né? Então já tem aqui os meus outros livros recomendados. Mas esse algoritmo é muito importante que ele seja alimentado, tá? Então, se você puder, mesmo que você não possa ou não queira nesse momento comprar, se você puder avaliar o meu livro, eu agradeço muito. Eu sou um autor assim bem Caxias, então todo dia, quase, né? Mesmo que não seja todo dia, dificilmente passa de 2 dias. Eu venho aqui e vejo em que posição o meu livro está no ranking dos mais vendidos para ver se alguém está comprando, né? Eu também tenho um outro painel de controle para fazer essas averiguações, porque aí eu vejo se o livro foi comprado aqui na Amazon, se o livro foi comprado em outro lugar, se está tendo um foco de venda diferente em algum lugar, tá? Então eu gosto bastante de acompanhar isso. Mas existem diversas formas que você pode me ajudar. Se você já comprou, você pode comprar outro para dar de presente. Você pode fazer a avaliação sem comprar. Se você for um avaliador e um comprador constante da Amazon, e eu agradeceria muito por isso. Você pode compartilhar o link desta live e do livro com amigos. Putz, eu tenho certeza que esse cara aqui vai se interessar por esse livro. Se você fizer isso, você também vai estar me ajudando. Enfim, há diversas formas que você pode ajudar, e eu agradeceria muito se você fizesse algumas delas, ou uma delas, ou todas elas, aquela que você puder. Pois bem, vamos lá. Se vocês observarem aqui, né, ó, volume 1, né? Meu nome, 5 argumentos para a existência de Deus, volume 1, saiu pela editora Armada, uma capa bem clean, tá? Eu confesso que esse é o meu primeiro livro com capa clean. E desde o princípio eu queria fazer um livro com uma capa mais limpa, seguindo aí o exemplo de alguns livros best-sellers, né? Se vocês observarem os livros do Jordan Peterson, os livros do Nissim Taleb, enfim, os livros dos autores que vendem, a grande maioria deles tem capas clean. Eu acho que a capa mais detalhada, ela é muito legal, mas eu acho que infelizmente para o mercado, do ponto de vista comercial, ela não é tão boa. Ela é muito legal para deixar o seu livro diferente, o que é uma virtude, mas eu acho que o objetivo maior de um autor é que o seu livro seja vendido não só para ele ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro é importante, né? O Alexandre Costa, com quem eu já fiz live, e é um autor aí importante também, ele sempre fala isso, né? Comprem os livros dos autores, porque o autor precisa ganhar dinheiro. É isso que vai possibilitar que a gente escreva mais, e eu acredito que todos que nos acompanham têm aí boa vontade, têm fé na nossa mensagem. O objetivo, então, não é ganhar dinheiro, mas é que a nossa mensagem seja passada adiante. Nesse sentido, eu já posso dizer que eu sou muito feliz. Se eu somar todos os meus livros, bate aí 4, 5 mil exemplares vendidos. Para um autor pequeno, com pouco poderio de rede social e perfil financeiro, alcançar esse número é um privilégio muito grande. Então, eu já posso até me considerar realizado nesse sentido. Mas é claro que a gente quer que isso se amplie, porque tendo como motivo primordial o valor da nossa mensagem. Então, eu acredito que a mensagem é boa, precisa ser passada adiante. Acredito que vocês compartilham desse sentimento e por isso peço que comprem. Se já compraram, que recomendem esta live e o livro para as pessoas ou os outros livros, a depender aí dos interesses seus, dos seus amigos, familiares e etc. Pois bem, gente, veja, o título do livro é 5 argumentos para a existência de Deus. Existe uma coisa interessante, né? Algumas pessoas me perguntaram: existe alguma relação, existe alguma referência às 5 vias de Tomás de Aquino? Não existe, gente. A questão dos 5 argumentos
ela é casuística nesse sentido, tá? Não tem, os 5 argumentos que eu apresento não são as 5 vias tomistas para a existência de Deus, tá? Não são. Aliás, acho que nenhum dos argumentos resvala nas 5 vias. As 5 vias são uma coisa assim espetacular, mas eu não tenho uma abordagem na minha produção filosófica muito tomista, tanto porque, principalmente porque eu não tenho esse domínio, eu não tenho essa formação. Claro que eu já li, já estudei Tomás de Aquino, mas é um autor robusto, difícil. Robusto para Tomás de Aquino é curioso, porque ele era fisicamente robusto também. Ah, mas eu não tenho, assim, não é uma referência primordial para mim, pelo menos não neste momento da minha reflexão. Então, a questão dos 5 argumentos, isso é algo que eu escolhi do ponto de vista comercial. Eu queria um livro curto, é um livro de bolso, tá? Tem 88 páginas e o formato bolso, né? Como vocês podem ver aqui, é pequenininho. Até hoje mesmo, uma leitora mandou uma foto e falou: Ó, estou com o seu livro na minha bolsa. E aí eu brinquei, olha, é um livro de bolso e de bolsa, né? Então, é uma leitura fácil até a página 3, né, gente? Não tem como você tratar de grandes assuntos de maneira ultra, mega, hiper fácil. É fácil, tanto quanto possível, né? Eu posso ter e devo ter muitos defeitos, mas obscuridade na minha fala ou na minha escrita é um defeito que nunca atribuíram a mim. Mas é claro, se você sabe zero, zero, você só sabe ler, você pode ler o livro. Você vai ter alguma dificuldade. Você precisa ter algum conhecimento geral e tal, mas é o básico. É um livro para principiantes, né? Até porque, por exemplo, não há um aprofundamento gigantesco nisso. A minha ideia para esse título, 5 argumentos, eu estava pensando em textos populares na internet. E eu já tinha percebido, da minha experiência com sites, com artigos, com escrita, que se você colocar os 10 livros recomendados por Olavo de Carvalho, 5 textos mais bem escritos por fulano de tal, 5 maneiras, ou 10 ou 8, o número não importa, tá? Essa estruturação, ela agrada bastante as pessoas, tá? Quando a gente fala de argumentos para a existência de Deus, se eu fosse fazer um compilado, uma enciclopédia, é bem provável, sem ironia alguma, é bem provável que fosse possível compilar 30, 40, 50 argumentos para a existência de Deus, dos bons. Isso sem falar nos ruins, mas isso bons, tá? Então o livro poderiam ser 10 argumentos. Eu até pensei nisso, mas eu falei, 10 já é muito. É, então eu fiz uma seleta entre alguns argumentos que eu vou falar mais adiante, estruturei de uma certa forma, isso é muito importante. Então, ou seja, eu estou começando a mostrar para vocês qual é a cara específica do meu livro. Então ele tem essa estrutura em 5 argumentos escolhidos com uma lógica específica, tem um pequeno manual de lógica no início, e tem um prefácio, um pós-fácio trazendo algumas informações importantes e algumas contextualizações. Mas é um livro curto, no fim das contas, tem 88 páginas. Entre todos esses elementos, os 5 argumentos e etc., tem 88 páginas no total. Então, é um livro pequeno, que tem por propósito, e eu digo isso nesses textos complementares, é, servir de ferramenta para as pessoas, para aquela pessoa que está na universidade, que está enfrentando o professor ateu, o professor materialista, o professor marxista, né? Tal como mostra aquele filme, que é um filme ruim, no meu entendimento, né? Deus não está morto, mas aquela situação ali é uma situação muito comum, né? A situação do enfrentamento, o colega que posa de ateu inteligentinho, né? Esse livro ele visa ser uma porta de entrada para você poder argumentar racionalmente em favor da fé em Deus, em favor da sua fé, tá? Então, é isso, já já eu começo a falar da estrutura. Este é o volume 1, tá, gente? Por quê? Porque o meu plano, e esse é um plano que eu vou executar, eu não sei com quanto sucesso eu vou executar esse plano, mas é um plano que eu vou executar, que é escrever outros volumes com outros temas culturais de relevo, estruturados dessa maneira. 5 argumentos contra ou a favor algum tópico de batalha cultural. Eu pretendo que o próximo seja 5 argumentos contra o aborto. E aceito inclusive sugestões na live que eu fiz com o Alexandre Costa.
sugeriram um que eu achei muito bom e que eu não tinha pensado ainda, que vai me dar trabalho, mas eu acho que é bom, que é 5 argumentos para a imortalidade da alma, né? Eu vou ter algum trabalho, porque isso já é uma coisa mais sutil, ainda mais sutil, mas obviamente, né? Mas, enfim, não vou entrar no mérito agora dessa questão. Esse não estava no meu script, eu já tenho uns 7, 8 temas possíveis. O meu plano seria fazer um a cada 6 meses, mas aí eu não sei se eu vou conseguir por uma série de fatores, mas o que vocês podem fazer para me ajudar é adquirir o livro, né? Aqui a gente não está pedindo Pix aleatório, Pix patriota, Pix da salvação, a gente está pedindo que você adquira um produto, você vai estar adquirindo um produto que a gente acredita ser bom, né? Quanto mais vender, mais eu consigo alocar tempo para dar continuidade nessa série. Então será uma série de livros. Eu acho, como eu disse agora há pouco, que tranquilamente é possível ter pelo menos 10 volumes, tá? De tópicos culturais e nos quais eu vou preparar as pessoas para argumentar contra ou a favor esses assuntos. Então, 5 argumentos a favor do armamento civil, 5 argumentos contra a ideologia de gênero, 5 argumentos contra o feminismo, né? Eu vou mexer em todos esses vesperos aí, tá? Também são tópicos muito populares, muito vendáveis, muito comerciais. A gente sempre tentando conjugar, né, esses dois aspectos. A prestação de serviço, de inserir essas discussões na trilha certa, mas também de serem produtos comercialmente interessantes, porque isso nos gera mais apoio, isso nos gera mais venda, que nos gera a maior possibilidade de escrever mais, e assim sucessivamente, e por aí afora, tá? Qual é a estrutura do livro, então, tá, gente? Então tem um pequeno manual de lógica, né? Esse livro, ele é importante para mim, como são quase todos os meus livros, ele é importante para mim porque ele me possibilita sedimentar algumas reflexões. Um dos argumentos que eu trago nesse livro é o argumento cosmológico Kalam, que é um argumento que eu já tive a oportunidade de estudar mais a fundo, de fazer apresentações, trabalhos acadêmicos a respeito, e eu trouxe um trecho de um artigo acadêmico meu para o capítulo sobre esse argumento, né? Eu acho legal isso também, a gente poder solidificar em livro as nossas reflexões. Esse é um ponto. É, eu trago e teorias da argumentação, lógica informal, argumentos, silogismos, falácias, todos esses temas da disciplina filosófica de lógica são temas também que muito me agradam e que eu já li, estudei bastante e que eu gosto. Então, eu os trouxe para esse prefácio desse livro, essa introdução. E nos próximos volumes, eu vou sempre trazer algum insight. Então, quando essa série tiver lá no seu 10º volume, por exemplo, cada abertura vai gerar um livrinho final, digamos assim, que vai ser um pequeno manual de lógica voltado para essa questão da argumentação. Então, eu dei óbvio, como este é o primeiro, eu dei um panorama geral do que é a lógica, do que é um argumento, qual a estrutura de um argumento, o que que um argumento precisa ter para ser bom. Tudo isso muito pincelado, tá, gente? Existem bibliotecas sobre esse assunto. Eu recomendei os meus manuais de lógica favoritos nesse momento do texto, tá? E no próximo eu vou falar de outra coisa e assim sucessivamente, nos volumes seguintes, né? Nos volumes subsequentes. Então, esse é um ponto. Outro ponto. é, os argumentos, eles foram obviamente selecionados. Há argumentos muito bons que eu não trouxe, por exemplo, o argumento físico-teleológico. Esse sim seria um argumento que estaria próximo das vias de Tomás de Aquino, mas esse eu não trouxe. Eu não trouxe o argumento da sintonia fina do universo, né? Eu acho que esses dois argumentos poderiam tranquilamente entrar por terem o mesmo peso dos que eu coloquei. Mas eu quis colocar é, argumentos com que eu tinha uma afinidade maior. Existe um argumento semi-inédito, ó, isso não existe praticamente, né? Mas é o argumento da beleza, tá? Esse argumento ele também ele encontra alguma relação com as vias de Tomás de Aquino, né? Porque o Tomás de Aquino fala que se existem graus de perfeição, precisa haver a perfeição absoluta, que é Deus, né? E aí o meu argumento é mais ou menos que se existe beleza e existem graus de beleza, é porque existe um critério, uma régua universal e absoluta para a beleza, e só Deus se encaixa
nisso. Então, isso é um argumento semi-inédito. A gente encontra parte disso em Platão, parte disso em Santo Agostinho. Existe uma parte disso em algumas formulações modernas, tá? Mas é o meu argumento favorito do livro, por ter essas características, né? Por ser semi-inédito, entre aspas. Mas a estrutura dos argumentos, eu quis colocar, e eu vou tentar reproduzir, eu não vou conseguir reproduzir isso em todos os volumes da série, porque vão ter assuntos que vão ser assuntos puramente sociais, empíricos, né? Mas quando eu trato do assunto argumentos para a existência de Deus, eu posso partir de argumentos puros para avançar em direção a argumentos empíricos. E os argumentos expostos no livro, eles vão avançando nesse sentido. Eles estão numa escala crescente de puros a práticos, né? De puramente lógicos a argumentos que vão se tornando mais empíricos, ou seja, dependentes de fatos da realidade para serem avaliados se são verdadeiros ou não, bons ou não, até chegar num argumento quase que puramente histórico e empírico. Por que que eu fiz isso? Porque eu acho que isso torna. Porque, apesar de serem 5 argumentos, eles podem ser esses 5 argumentos podem ser olhados de maneira isolada. Ah, não, só vou citar um deles. E nem dentro do exemplo que eu coloquei, né, do uso disso no dia a dia, para você se defender numa discussão, por exemplo, eu acho que o argumento ontológico não é o melhor argumento para você usar nesse contexto, tá? É possível, mas não é o melhor. Agora, num outro contexto, mais acadêmico, talvez isso tenha valor. Mas eu estruturei, então, de um argumento estritamente puro, que é o argumento ontológico, um argumento que, na sua historicidade, tem essa característica, né? Santo Anselmo é instado a produzir um argumento para a existência de Deus que não dependesse das escrituras e que fosse racional, que fosse lógico, que fosse puro, né? Uh, eu estava pensando na lógica de um caso cumulativo, né? O que é a lógica de um caso cumulativo? Quanto mais evidências você puder ofertar em favor de uma hipótese, mais forte fica o seu caso em favor ou contra essa hipótese. Então, já que nós estamos aqui num momento de maior liberdade, eu vou desenvolver um pouco um exemplo disso. Pensem numa investigação criminal, né? Então, ocorreu um crime num determinado lugar. Uma pessoa foi ali, né, teve a sua vida removida. E aí, né, isso é descoberto e instala-se uma investigação para saber o que que aconteceu. O que que vai acontecer, né? Aliás, logo de cara nem vai se presumir outras hipóteses, né? Que essa pessoa tirou a própria vida, que a vida foi tirada, enfim, que a pessoa simplesmente teve um ataque fulminante, né? Vai ser feita uma investigação em torno disso, e vamos supor que a investigação aponte no caminho, aponte na direção de assassinato. O que acontece, né? Vão se colher evidências, e quanto mais e melhores e de diversos tipos de evidências houver em favor dessa hipótese, mais forte e mais razoável ela vai ficar, até mesmo para, por exemplo, acusar alguém, né? A pessoa estava sozinha em casa. Então, o que que vai ser feito? Bom, as câmeras de vigilância flagraram alguma coisa? Vai se colher depoimentos de pessoas. Quando foi o vizinho, bate na porta do vizinho, quando foi a última vez que você viu o fulano aqui? Você ouviu alguma coisa? Por exemplo, aí vamos lá. O depoimento de uma pessoa, ele vai ter um peso menor do que, por exemplo, uma imagem numa câmera, né? Se a pessoa diz, eu ouvi uma voz de mulher, mas as câmeras, elas não flagram nenhuma mulher em vista, a gente vai deduzir que aquela pessoa ouviu uma TV de outro lugar, que aquela pessoa, sei lá, de repente estava bêbada, ouviu coisas, né? Achou que ouviu, mas não era. Então, por exemplo, um depoimento, ele vai ter um valor médio e ele vai poder ser relativizado à luz de outros fatores. Porque, por exemplo, as câmeras flagraram um vulto masculino, né?
foi visto uma pegada ali, uma sujeira de um sapato de um tamanho que indica também que era, se teve uma invasão ali, foi uma invasão masculina. Então, vai se construindo um caso com evidências para arrumar em direção a sacramentar uma hipótese ou outra, tá? Transpondo essa lógica toda para aqui a questão, como que a gente constrói um caso cumulativo, né? E aí esse é um ponto importante também. Os argumentos eles funcionam individualmente e eles funcionam no todo também, né? Por quê? Porque eles são um caso cumulativo. E isso tem a ver com a natureza dos argumentos também. O argumento ontológico, ele prova a existência de um ser perfeito, mas ele não prova a existência do Deus cristão ainda, não é? Isso nos ajuda, por exemplo, com aquela objeção clássica do ateísmo, que é: ah, tá bom, mas qual Deus? Dentre tantos que são adorados e representados pelas religiões, qual é o verdadeiro? Por que que é o seu que é o verdadeiro? Um argumento isolado não consegue te ofertar uma resposta para isso. Os argumentos em conjunto conseguem, tá? Então, eu estruturei um caso cumulativo onde há um movimento crescente de pura lógica a fatos empíricos para sustentar esse meu caso cumulativo em favor da existência de Deus, tá bom? Então, por isso que o primeiro argumento é o argumento ontológico, o segundo argumento é o argumento da moralidade objetiva, o terceiro argumento é o argumento da beleza, quarto argumento é o argumento cosmológico Kalam. Por que que é o cosmológico Kalam e não o argumento cosmológico? Porque o argumento cosmológico de Leibniz é um outro argumento que eu poderia citar, se eu quisesse. É um argumento que poderia estar no lugar de algum aqui, poderia estar nesse lugar, né, do Kalam, mas eu preferi o argumento cosmológico Kalam. E o argumento, porque o argumento cosmológico é muito mais puro que o argumento cosmológico Kalam, né? O argumento cosmológico Kalam, ele consegue aproveitar evidências da cosmologia na medida em que ele diz que o universo, a pesquisa empírica da cosmologia, da astronomia, aponta na direção de um início do universo. Isso é um dado que eu posso até metafisicamente pressupor, mas que se eu puder, juntamente disso, ter evidências empíricas que corroboram isso, melhor. Olha o exemplo da investigação, né? Se eu tiver uma visão da câmera, um depoimento que está coerente com a câmera, se eu tiver uma outra coisa e por aí afora, melhor vai ficando o meu caso cumulativo. E por fim, o argumento da ressurreição, né? Que é um argumento que depende totalmente do tipo de evidência que a história oferece, né? O estudo histórico, a história, são argumentos empíricos, obviamente, são argumentos sobre fatos que aconteceram no passado. Como que a gente acessa isso? Como que a gente estabelece provas documentais desse tipo de coisa? Qual é o critério? Qual é a régua para argumentos históricos, né? E aí eu consigo, veja, são 5 argumentos para a existência de Deus, mas poderia ser 5 argumentos para a existência do Deus cristão, né? Na verdade, do cristianismo. Porque nós vamos desde a prova de um ser perfeito até a encarnação divina na história, com Jesus Cristo e a sua ressurreição, tá? Então, esse é um caso cumulativo a favor da existência de Deus. Se a gente faz o caminho inverso, é curioso, né? Porque se tudo que a história estabelece sobre Jesus Cristo é verdade, e a ressurreição pode ser trabalhada como um fato histórico, então já fica meio óbvio que Deus existe, né? Porque se ressurreições acontecem, um milagre extremo como uma ressurreição acontece, me parece bastante claro que existe um Deus que promove esse tipo de milagre. Um outro argumento que poderia aparecer e que seria bastante empírico seria o argumento dos milagres, né? Eu até menciono isso em alguns momentos do livro para fazer alguns contrastes, mas não é um dos 5 argumentos. Então, se a gente vai no caminho inverso, a premissa básica já fica dada, né? Mas é um argumento ainda que depende da experiência e por questões lógicas, os argumentos puros tendem a ser considerados como argumentos melhores. Por quê? Porque quando a gente fala de argumentos empíricos,
sempre existe a possibilidade lógica de surgir algum dado da experiência que contradiga esses fatos empíricos. Isso pode acontecer, né? Ou pelo menos assim, existe a abertura para essa possibilidade. Você consegue imaginar isso acontecendo? Consegue, né? Agora, você entendeu o argumento ontológico. Você consegue imaginar um ser que seja perfeito não existindo? Você não consegue, entendeu? Então, as naturezas dos argumentos puros e empíricos são diferentes, e tende-se a considerar, logicamente, filosoficamente, os argumentos puros como superiores aos argumentos empíricos. Mas, por isso, também a importância do que eu falei da questão do conjunto. Se a gente considerar os argumentos em conjunto, isso nos favorece, isso torna o nosso caso mais forte, mais robusto, certo? Então, em linhas gerais, esse era o meu objetivo intelectual principal com o livro. Uma pergunta que foi feita na live com o Alexandre Costa, que eu acho muito pertinente, que eu respondo no livro, mas que, como é uma questão assim levemente marginal, às vezes na exposição eu não lembro de falar. Mas alguém perguntou, e na verdade eu vejo muita gente falando isso. Ah, veja, isso é uma questão de fé, esse assunto, ficar submetendo esse assunto ao escrutínio da lógica, da filosofia, não é uma coisa lá muito boa, né? Isso é uma questão de fé e a fé basta. Pois bem, o meu livro, gente, ele não vai contra essa ideia, tá? O meu livro, ele não é um livro que visa argumentar que a fé é insuficiente ou que a fé precisa necessariamente dessa chancela da razão, tá? Eu também eu menciono um pouco isso no livro, do ponto de vista de história das ideias, né? Em que momento da história surge um ramo da teologia chamado teologia racional ou teologia natural, que é quando se abre espaço dentro da teologia para essa possibilidade. Isso significa que a fé é manca, né? É coxa, e aí ela precisa dessa muleta da razão? Em nenhum sentido, tá? Em nenhum sentido. A minha hipótese, a minha argumentação, ela vai no mesmo sentido da teologia natural, que é o quê? A razão em auxílio à fé. É um plus, é um bônus. Já que nós somos seres racionais, capazes de refletir, deduzir, elaborar argumentos, nós olhamos para o mundo em busca de respostas, considerando tudo isso e considerando que a partir de tudo isso a gente consegue produzir argumentos para a existência de Deus, por que não? Né? Por que não? E quando a gente lê sobre assuntos de fé, a gente vê como as portas da fé se abrem para as pessoas de formas diferentes, né? Eu digo isso no livro também. Um outro argumento possível, argumento da experiência pessoal, né? Esse é um argumento que precisa ser depurado para que ele não jogue contra a fé, né? Mas o argumento, a pessoa que teve uma experiência pessoal legítima, grandiosa com Deus, teve uma revelação, a revelação ela faz parte da experiência religiosa. Será que essa pessoa está preocupada com argumento? É claro que não, e eu sei que não, né? Eu sei que não. Mas as portas da fé não se abrem para todos por meio da revelação. Tem gente que não vai ter essa experiência por algum motivo que a gente pode especular, mas que eu acredito até que nos escapa em grande medida. Então, algumas pessoas, e eu até falo isso por mim mesmo, eu que sempre tive um olhar mais voltado para esse caminho da leitura, dos argumentos, dos fatos, é, é, pessoas que são assim, é mais provável que sejam persuadidas por argumentos. É claro que se essa pessoa tiver uma experiência pessoal muito forte, ela vai se convencer, mas a questão é, e se ela não tiver? E na verdade, essa mesma pessoa, ela vai estar aberta a interpretar essa experiência pessoal dela com mais qualidade se ela tiver tido contato com os argumentos racionais. Porque a experiência pessoal, ela pode ser. Você sempre pode tentar descartá-la, né? Tem um dos tantos debates do William Lane Craig que essa questão aparece ali, né? Que ele está debatendo com um ateu,
Aí o ateu fala: não, eu acreditaria em Deus se Deus aparecesse aqui agora e falasse: Fulano, eu sou Deus e eu existo, né? E aí o William Lane Craig fala: olha, eu não acredito. Eu acho que se isso acontecesse com você, você ia dizer que você estava delirando. E aí a plateia cai na gargalhada, né? Por quê? Porque cria-se uma régua tão elevada de escrutínio que nenhuma experiência pessoal vai ser interpretada. Vai falar, não, foi uma coincidência, foi um delírio, foi um sonho, foi uma loucura, tô ficando maluco, esse tipo de coisa. Agora, se a pessoa percorre metade do caminho com argumentos e ela tem a experiência pessoal, eu acredito que aliás, essa é uma pessoa muito feliz, né? Porque ela praticamente percorre todos os caminhos possíveis. E essa pessoa precisa abrir o seu coração para a fé, ah, talvez ela esteja num caminho mais adequado, num caminho melhor para a ocorrência desse fato, né? Então, ou seja, o livro em nenhum sentido é uma amostra da pouca necessidade da fé ou do aspecto menor, né, minoritário, minorado da fé. Não. É que assim, eu sou um professor de filosofia. Então eu não vou, a não ser que eu fosse um picareta de Instagram, eu não vou aqui ficar falando de um ponto de vista mais teológico e mais espiritual, do qual eu não domino, do qual grande parte das minhas leituras não fazem, não compõem esse repertório. Eu fui pelo caminho, como eu disse, né? Até de sedimentar estudos que eu fiz. E a contribuição que eu posso dar é essa. O que nem de longe quer dizer que é a única contribuição possível, é a melhor, é a única que as pessoas devem buscar. Nada disso, tá? Mas apenas é a minha. E se a minha puder contribuir, né, para alguém, eu fico assim. E vejam, o Jordan Peterson é um cara que acontece muito isso com ele também. Quando ele recebe o feedback das pessoas sobre o quanto ele as ajudou, é uma coisa que mexe muito com ele. O Olavo recebia muitos feedbacks de pessoas que se converteram por causa dele, né? Não exatamente porque ele argumentou, mas porque assim, putz, esse cara que acerta tanto sobre tantas coisas, o que ele diz sobre fé, sobre religião? Ele diz isso, isso e isso. Aí essa porta se abre. Aí a pessoa por conta própria vai lá e, caramba, é isso, né? Então, se eu puder um dia causar esse efeito em alguma pessoa, eu não produzi o livro com esse objetivo. Mas, gente, é o que eu falei. As portas se abrem das maneiras mais variadas e inimaginadas possíveis. Se um dia alguém me der esse feedback, provavelmente eu vou ficar também muito emocionado, né? Muito feliz. Eh, então, embora este não seja o propósito, porque eu não acho que é assim que eu posso contribuir mais e melhor, essa possibilidade existe, e em nenhum sentido o meu livro é uma sugestão de que a fé é incompetente para dizer o que diz, para provar o que tem a provar, né? Pelo contrário, eu acho que o meu livro é um auxílio à fé, tal como os primeiros pensadores que tiveram o insight de uma possível teologia natural, da mesma forma que eles viram essa questão, tá? Então, gente, estamos encaminhando aqui para o fim, mas ainda não chegamos. Como eu reforço aqui a mensagem, se você puder comprar pela Amazon e fazer a avaliação, compre e faça. Já comprou e abriu a possibilidade de fazer a avaliação? Comprou em outro lugar, já leu? Faça a avaliação. Isso me ajuda muito. Existe a possibilidade de você comprar na Amazon, existe a possibilidade de você comprar na Vide Editorial. Na Vide Editorial, se você usar o cupom André5, você vai ter 5% de desconto adicional. Então já está com 15, né? Já está com 15, você vai acrescentar outros 5 e você vai ter ali 20% de desconto, tá? É um pequeno desconto, né? Mas assim, de repente você já aproveita para comprar outra coisa. Esse cupom, gente, o cupom André5, ele só vale para o site da Vide, da Quirion, da Eclésia. Não, esse cupom ele não é válido no site, na livraria do Alexandre Costa, na livraria da Bruna Torlai, da livraria da Olabo Cos, na livraria do Senso em Comum. Esse desconto você não vai conseguir aplicar ele lá. Você só vai conseguir aplicar ele aqui, porque nessas livrarias eles praticam outros preços, outros descontos, é outra logística, tá? Se por acaso você já está querendo comprar alguma coisa da Vide, quer 5% a mais de desconto, né?
existe a possibilidade de você comprar meu livro nas livrarias da Vide. E, felizmente, aí, graças a Deus, a gente tem uma parceria também com a Vide, que ela distribui o livro para todas as livrarias. Então, você também. Virtuais, né? Físicas não necessariamente. O que determina a presença de um livro na livraria física, gente, é sua abundância de venda. Se a pessoa chega lá e pede, chega lá e pede, chega lá e pede, é aí que eles vão solicitar o livro. Infelizmente, não é o caso dos meus livros, né? Os meus livros têm mais esse alcance no mundo virtual. Então, provavelmente aí, 95% deles foram adquiridos todos na internet. Ah, mas é isso. O importante é que você adquira, apoie, se sentir que deve, recomende. Eu agradeço amplamente. Nós estamos juntos há muito tempo, nós aqui no Oliver Talk e nas nossas redes sociais pessoais. Então a gente tem um público muito legal que nos apoia demais. A gente não tem milhares e milhões de seguidores porque a gente trabalha com outras coisas, porque a gente não se submete a certas maluquices de algoritmo, tá? Mas a gente faz o nosso trabalhinho aqui de grão em grão, honesto. Muita gente sucumbiu, nós continuamos aqui e continuaremos. Mas quanto mais você puder nos apoiar, melhor, tá? E aí eu peço sempre, curta o vídeo, seja membro do canal, acesse o site do Oliver Talk, estão sendo publicados artigos lá regularmente. Alguns artigos você vai até o final, cadastra seu e-mail, você vai ganhar um e-book. Seja membro pagante aqui do canal, que assim você vai ter acesso aos nossos vídeos, às nossas aulas do Teatro das Ideias, tá? As últimas aulas aí foram sobre Pascal, um pensador aí que também teve a sua reflexão, as suas agruras com a fé, com a argumentação para a existência de Deus. É, Nos apoie da forma que você puder e achar que deve, porque isso é muito, muito importante para nós. Certo, minha gente? Voltamos aí em breve, voltaremos com a série Eleições Americanas. Estamos muito próximos aí das eleições americanas. Teremos ainda bastante conteúdo sobre esse assunto por aqui. Mas enquanto isso, você curte aí esse vídeo sobre filosofia da religião que a gente acabou de produzir. Um forte abraço e até o próximo.